projeto Professor em Minha Casa foi criado em 2014 pela professora da rede pública de Caieiras, Maria de Fátima Destro de Arruda. Essa estratégia foi criada para conhecer de perto a realidade dos alunos e fortalecer a relação entre professor, aluno, família e escola. Em 2016, o projeto foi aceito no Congresso de Pedagogia em Cuba, em 2017, o Congresso de Educação de Moçambique e no Congresso de Riscos e Educação na Universidade de Coimbra, em Portugal. Estamos aqui com a Fátima para saber mais sobre esse projeto. O que é o projeto Professor em Minha Casa? O projeto foi criado em 2014, aqui na Rede Pública de Caieiras. Foi uma estratégia que eu criei para conhecer de perto a realidade dos meus alunos, visto que era uma sala, quando eu assumi, era uma sala com muitas dificuldades. Havia um aluno sendo já até rotulado como um caso perdido, né? E foi um desafio, então eu tinha que encontrar uma maneira de atender às necessidades daquelas crianças. E diante de tamanhas dificuldades, de disciplinas, agressividades, eu precisava entender o porquê crianças tão pequenas, com 8 anos de idade, já assim, sem perspectiva, com baixa autoestima, sem interesse pelos conteúdos abordados. Então surgiu numa roda de conversa com eles a ideia do Professor em Minha Casa, porque eu coloquei para eles assim: e se eu conhecesse a família de vocês, a sua casa, de repente almoçasse na casa de vocês, né? Porque eu dava aula de manhã, então eu sairia ali já com a criança, né? E iria para casa deles para conhecer a família e de repente já filavam o almoço, né? E eles acharam o máximo. A princípio, como assim, pro? Nunca, né? Professor na minha casa, como assim? Eu falei, Luciano Huck não vai nas casas, né? Tantas celebridades aí não vão, por que não a professora, né? Você disse que esse projeto ele foi criado para conhecer a realidade dos alunos, e, em especial eu queria saber, poderia comentar mais sobre essa história desse aluno? Então, esse aluno é o Guilherme. Eu chamava de meus olhos de jabuticaba, porque quando eu assumi a sala, eu até então era professora substituta, e quando me disseram, você vai assumir uma sala, havia uma questão que a professora havia falecido. E quando eu cheguei na escola na segunda-feira, a história era que era uma sala muito complexa, com várias questões de disciplina, e que um aluno se destacava como o pior de todos. Ouvi algumas coisas, inclusive dos colegas, que não queria que ele voltasse para a sala, porque até acusavam ele que havia matado a professora. Então, assim, por ser tão rebelde, né? A turminha ia voltar na quarta-feira, né? Eles ficaram de luto 3 dias. Só que o Guilherme, por ouvir as crianças, pela dificuldade que estava ali, aquele conflito todo, a diretora achou melhor que ele voltasse somente uma semana depois. Então eu fiz um combinado com essa turma quando eles chegaram, fiz toda uma dinâmica, todo um trabalho de aceitar o colega, mesmo eu não conhecendo, porque ele fazia parte ali daquele grupo e eu queria o grupo inteiro. E quando eu vi esse menino, foi interessante que eu fiz uma dinâmica em sala, justamente para os colegas receberem essa criança, que eles não queriam. E eu risquei o quadro no meio e pedi que eles me dissessem um defeito do Guilherme. E cada um atribuiu um defeito. Eles queriam até mais, uma lista enorme de defeitos. E do outro lado, eu pedi que eles me dessem uma qualidade. E foi difícil tirar algumas qualidades. Eu até, naquele momento, fiquei com medo, não vai sair nada. Mas eu insisti, porque eu acredito e passei isso para eles e disse, todo ser humano, ele não é 100% bom e nem 100% ruim. Ele tem as suas qualidades. Talvez a gente não descobriu ainda. Eu fui até o pátio buscar o Guilherme. E eu lembro que eu combinei com eles antes. Que tal a gente fazer surpreender essa criança, né? Eu não conheço, vocês dizem que ele é isso, aquilo, várias qualidades ruins. Mas, e se a gente recebesse ele com carinho? Eu achei até que eu estava forçando a barra ali, mas
se a gente recebesse ele de outra forma, porque ele já conhece vocês e já sabe o que vocês esperam dele. E que tal vocês receberem diferente? Como seja bem-vindo, porque ele também está de luto, ele também perdeu a professora. E aí eles disseram, tá bom então. E aí, a gente pode apagar a luz, fechar a porta? Pode, vamos fazer aquela surpresa, né? E aí quando eu cheguei no refeitório, ele estava almoçando. E eu, mas por que está almoçando se não é o horário dele ainda, né? E aí eu cheguei perto dele, ele estava terminando, eu me apresentei com um certo tom de eu sou sua professora e a partir de agora é comigo, então vamos comigo para a sala. E ele arregalou os olhos, aqueles olhos de jabuticaba. Eu me apaixonei naquele instante. Eu não imaginava, não conseguia associar ele àquela ficha, né? E aí ele foi me acompanhando na sala também, meio assustado, porque professora nova, né? E no caminho, eu fui pensando o que eu posso fazer para essa criança tão pequena, né? Ele tem todo esse comportamento que me passaram, o que eu vou fazer? E aí, antes de entrar na porta, eu me emociono até, porque eu parei, a porta fechada, baixei até a altura do peito dele, coloquei o dedo assim no peito dele e disse: você quer ser amado? E ele nem respondeu verbalmente. E eu perguntei de novo. Parecia que ele me queria me convencer disso. E aí ele disse, eu falei assim, então aproveita, porque eu não sei como você é, eu só sei o que me passaram de você, mas eu tenho certeza que você tem muita coisa boa aí para mostrar. Mas eu quero que você mude, se você acha que você tem que mudar, eu quero que você tenha oportunidade agora, nova professora, para mim é um desafio, mas eu quero que você esteja comigo e saiba que eu vou fazer de tudo para você ser diferente do que me passaram. E ele, novamente, sem falar nada, ele abaixou a cabeça concordando. E aí a gente abriu a porta e foi aquela festa que as crianças fizeram, entre aspas, né? E aí ele entrou e foi pro lugar dele e não, achando estranho aquela recepção, mas ficou. E a aula continuou. Eu me lembro que no final da aula, e ele então minha primeira aula com o Guilherme, meu quarto dia. No final da aula ele me deu um bilhetinho que eu guardo até hoje. E ele disse assim no bilhete: você é a professora melhor do mundo. Eu lembro que eu respirei, me emocionei, mas ao mesmo tempo fiz uma cara de bem dura e disse: vamos ver se até o final do ano você vai ter essa mesma ideia, né? E aí foi um ano difícil, e ninguém muda de uma hora para outra. Eu queria entender por que esse menino tinha aqueles comportamentos ruins, onde a sala pegava carona também, não era só ele. E aí foi conhecendo a família dele, que foi a primeira visita que eu fiz, que a gente foi criando estratégias, conversando, acredito eu, o fortalecimento do vínculo, né, da afetividade. Enfim, acho que foi isso. Esse é o meu Guilherme. Quantas famílias você já teve a oportunidade de visitar? E depois da visita, sentiu alguma mudança no comportamento dos alunos dentro da sala de aula? Sim, até hoje eu consegui fazer 37 visitas, né, em todas as escolas que eu tenho passado. Infelizmente não são todas as famílias que estão disponíveis para receber a professora, por questões que trabalham, a criança fica em algum outro lugar, então não dá para atender a demanda, mas sempre tenho a devolutiva quando eu ofereço o projeto de que gostaria de participar. Esse projeto eu vejo ele de grande importância em relação a essa questão do vínculo mesmo com a família, né? Eles mudam o comportamento em sala, no sentido de entender que eu vou até a casa com o intuito não social, de assistente social, ou para verificar algo, e nem para levar uma atividade pedagógica, não é esse o objetivo. O objetivo é mesmo de conhecer a família e ver onde ele está inserido
e dessa forma manter uma relação, uma conversa amigável com a família, entender muitas coisas, e isso já me dá recursos para criar estratégias em sala. Eu tenho vários exemplos de alunos que eu mudei a minha forma, não mudei o conteúdo, isso foi aplicado, mas a forma como você cobre algumas questões. Exemplo, uma aluna em questão de higiene, questão de organização, então eu cobrava muito isso dela, e quando eu tive na casa eu percebi que era uma questão de organização da família, né? E eu vejo assim a mudança, porque assim o projeto ele tem algumas etapas. Naquele momento que eu conversei com eles e criei o projeto, meu objetivo só era conhecer a família e manter o vínculo. No entanto, é claro que a gente atribui algumas atividades pedagógicas nisso. No dia seguinte, o aluno conta em turma, ele vira o protagonista da sala e conta como foi a visita da professora. Teve uma que ela me disse assim, ela disse para a turma: quando a professora entrou na minha sala, eu estremeci de felicidade. Essa fala dela me remete à importância que eu tenho para ela. Então, assim, foi um ressignificado para mim como professora, porque eu não fui levar nada na casa, né? Eu levo muito comigo, que é esse de saber que os pais se respeitam, que o olhar da família com o professor, a relação de respeito que existe. Hoje em dia é muito fácil a gente rotular, não vem na reunião porque não liga, a família não está nem aí. Mas, na verdade, a gente precisa entender esse contexto, né? Há casos e casos, e todos esses que eu visitei, eu fui recebida como celebridade mesmo, né? Então, era o melhor ali. Eu já fui presente de aniversário de 2 alunas. Então, assim, no dia do aniversário, o que ela quis, a mãe nem queria o projeto, porque dá trabalho receber alguém em casa. Mas a mãe veio e me procurou, aniversário dela, eu quero que você vá. E eu fui presente de aniversário. Então, isso, para mim, também é uma autoestima muito grande, né? E ao mesmo tempo, te dá um medo, porque olha a responsabilidade que você tem naquela vida. Em 2018, o projeto foi adaptado. Quais foram essas adaptações? Por que você achou necessário fazer esses ajustes? Desde 2017, estou atuando no EDESP, Departamento de Educação Especializada. E lá, numa conversa, a gente conseguiu que alguns colegas também aderissem ao projeto. Então, nós precisamos pensar, porque a minha função no EDESP hoje, dos meus colegas professores especialistas, é de visitar as escolas e dar orientações, em adaptações de currículos, atividades, estratégias para a criança com deficiência, para realmente fazer uma inclusão efetiva. E nessa proposta do projeto seria para a gente conhecer essa família, porque o que acontece? Há muitos casos na rede de uma frequência que não é assídua, né? Então a mãe tem dificuldade de mandar para a escola a criança com deficiência, faz a matrícula, às vezes não frequenta pouco, e a gente queria entender e fortalecer essa família e dizer que nós estamos junto, né? Então, assim, nosso objetivo hoje é fazer o vínculo de empoderamento dessa família e dizer que, apesar das dificuldades que algumas crianças encontram muitas vezes nessa questão de estar incluído em sala de aula, tem, além da escola, os professores, tem um departamento que está ali, mantendo ali uma relação com a escola, visitando essa criança e ajudando, auxiliando o professor, coordenador, diretor, família, inclusive, nesse processo de inclusão, melhorando a relação escola-família. Por exemplo, uma família tem dificuldade, não manda para a escola, porque acha que lá vai ficar no cantinho, ou porque talvez não tenha um olhar diferenciado para o filho que tem a dificuldade. Então, nosso papel como técnico é esse. Esse seu projeto ele já foi reconhecido até mesmo fora do Brasil, né? Gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa experiência. Então, em 2016, acessando a internet e procurando coisas novas sobre educação. E me chamou a atenção ali o anúncio de um congresso internacional em Cuba, de pedagogia. E tinha uma janelinha
que chamava Últimos Dias, escreva aqui seu projeto. E aí me deu um estalo ali naquela correria de casa. Eu fui preenchendo ali os dados, cliquei ali, fui preenchendo. Eu me lembro que ainda estava em espanhol e eu fui preenchendo alguns dados até equivocados, depois que eu fiquei sabendo disso. Mas fui preenchendo tal e apertei Enter e não sabia se tinha ido ou não. E para minha surpresa, dias depois recebi um e-mail dizendo que ele tinha sido aprovado para participar do Congresso Internacional de Pedagogia. Eu que sonhava um dia ir participar como assistindo o congresso como ouvinte, e estava ali aceito o projeto. E naquela época, em 2016, eu pleiteei, eu tive ajuda da prefeitura, inclusive, e fui apresentar esse projeto em Cuba. Em 2017, inscrevi esse projeto no Congresso Nacional de Riscos de Portugal, no qual foi aceito também. Em 2018, foi aceito em Salamanca, berço da inclusão, eu tinha que ir. Ele foi aceito já em 9 eventos internacionais, congressos e conferências. Recentemente era para ter ido, agora em março, para o México, num congresso de estudos da América Latina. E abril agora, dia 23, eu deveria embarcar para Amsterdã, em Conferência Internacional de Educação, em Dublin, na Irlanda, também esse mês. Tem um outro em aberto ainda, que foi aceito também, que é uma conferência internacional no Canadá, em Toronto, na Universidade de Toronto. Eu já estive em 3 países, eu consegui apresentar. E em Estados Unidos também, tá? O ano passado em Salamanca, em julho, eu estava junto com mais 4.999, eles dizem pesquisadores, né? Porque quando você manda um artigo, ele é aceito, eles te tratam como pesquisadores, porque você contribui de alguma forma com a sua ideia para a sociedade, né? Bom, Fátima, foi ótimo conhecer um pouquinho desse projeto. É incrível conhecer como que você tem trabalhado com essas crianças, como que você traz isso, né, no seu dia a dia. É gratificante também a gente ver que tem pessoas como você trazendo um projeto como esse. E eu queria te dar um abraço. Você é muito maravilhosa. Tudo de bom nesse projeto. É isso, obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. E só dizer que aqui em Caieiras tem muitas outras Fátimas, viu?